Ô, Igor, pode ressuscitar o Rui Barbosa. Chegar lá na frente, senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor fez isso, violou tal coisa, e vai falar assim, beleza aí, parceiro, mais alguma coisa? Pois é, então, cala sua boca aí. E qual que é o instrumento legal, então? Tem o pedido do impeachment? Qual é o instrumento legal para se combater uma ditadura? Qual? Vou fazer uma PEC? Qual que é o instrumento legal para você impedir um criminoso de cometer crime? Segundo o artigo 218 do Código Penal, você não pode me roubar. Aí ele, verdade. Tchau. Você acha que eu vou fazer Não, alguma... então estamos num jogo perdido? Não tem jeito? Não, tem um jogo perdido. Quando você... eu aprendi isso com o Peaky Blinders. Você lembra quando ele fala assim... Quando ele vai competir com... Acho que com o Xangreta, né? Ele fala assim, cara... pra você ganhar de um cachorro, só achando um cachorro maior. Tipo assim que ele fala, né? É a mesma coisa, achou um cachorro maior agora. Ele acha que ele ia cometer abusos, ia cometer atos ditatoriais contra a ampla defesa, cerceando. O cara derrubou o Twitter, irmão. O cara deixou o Jason Miller, que é o dono da Getter, aqui praticamente preso aqui no aeroporto aqui dos Estados Unidos, e o cara meu irmão, colado assim com o Trump. Ele acha que ele ia fazer ameaça, cometer injustiça, cometer abusos, e ninguém do mundo livre ia tomar uma posição, não? Ia falar assim, beleza, continua fazendo aí. Não, pô. Então segura teu BO, ué. Já que você é democracia, aguenta então. O problema é hoje, Igor, você tem geralmente o pessoal fala assim, eles acham que eles estão assim, arrasando. Como que é ditadura se você não parou de falar? Como que é ditadura se vocês estão indo na manifestação se manifestar? Como que você está em ditadura que toda hora você vai lá e fala sobre essa ditadura? Uai, você queria o quê? Você queria que a mesma ditadura fosse implementada em todos os lugares? Quem que falou que a gente não vai trazer um socialismo cubano para o Brasil? Nós não vamos trazer um socialismo soviético para o Brasil. Nós temos um socialismo à la brasileiro para o Brasil. Quem falou isso? Lula. É claro Mas isso é esperado do Lula. Mas é claro que ele não vai trazer uma ditadura escancarada, pô. Mas é claro não é que que ele o não vai fazer isso. socialismo é uma ditadura, no fim das contas. Não, livre. Livre. Dá pra você ter você pegar ideias e... Chega lá na Coreia do Norte e fala assim, Kim Jong-un, faz igual o Alexandre Moraes, manda um dedo no meio pra ele lá. Mas aí é a mesma coisa de falar que a gente tem que implantar o modelo chinês aqui. Não vai funcionar. Não, mas o modelo chinês tem dois lados, pô. Isso que eu tô te falando. Eu tô dizendo O modelo coreano, assim. Os modelos que funcionam em outros lugares, eles podem servir de inspiração pra alguma coisa. Sim. E não necessariamente... eu digo então, que democracia é essa que você não tem o... Vamos, a partir de agora então... Agora são 3h37. Vamos falar 20 minutos sobre urnas eletrônicas e a confiabilidade dela? Você pode falar, então. Mas estamos numa democracia, não, mas aí amigos. Eu concordo contigo. Mas é isso que eu tô te falando. Você concorda comigo que a pior tipo de ditadura é aquela que parece uma democracia? É muito fácil você se escorar e levantar a Constituição e falar, não, estou defendendo a Constituição, mas na verdade você está ferindo ela. A melhor maneira do diabo se apresentar pra você é com um chifre e com um tridente? Não, essa é a pior Geralmente ele vai aparecer, meu irmão, como um anjo. É isso que eles estão fazendo. Mas aí eu concordo contigo. Assim, eu não tô falando, porra, Alexandre de Moraes é foda. Não é isso que eu tô dizendo. Eu acho que ele se passa. Quase toda hora, quase todas as paradas que eu vi. É difícil ver uma parada que eu falo assim, pô, isso daqui... Sei lá, acho que isso daqui faz sentido. Não sei se é por causa de um bode prévio que acaba tendo, de ver algumas coisas acontecendo e falar, pô, isso aqui não parece muito alinhado com o que eu acredito que é certo. Isso aí várias vezes ao longo dos anos tem rolado essa parada aí. Não é isso, pô, não é defendendo o Xandão. Eu entro mais numa, cara, de que a gente não pode... A gente tem que meio que jogar ou a gente decide ir pra guerra e fazer as coisas de um jeito mais, sei lá, revolucionário, ou então a gente joga dentro da regra mesmo. Então, por isso que eu te perguntei, quais são os instrumentos legais, então, pra gente impedir que Alexandre de Moraes... Os instrumentos legais e que perdem a sua eficácia em grande parte por eu acreditar que nós não estamos em uma democracia plena, você fazer uma PEC, como por exemplo a PEC 333, que a gente está pedindo para que isso seja pautado, porque ela delimita os poderes do Supremo Tribunal Federal, impede decisões democráticas, acaba com o foro privilegiado. Então, você tem isso, tem que passar pelo Congresso, ok?
você tem o protocolo... Os caras estão tudo devendo, mané. Como é que eles vão passar essa... Porque nem a lava-toga, pô. Então você tá entendendo que nós não estamos numa democracia e que é tudo fajuto? Porque você concorda comigo que aquelas pessoas foram colocadas lá para poder representar o povo, mas o interesse do povo real, ele é colocado em última instância e só se, sei lá, acontece alguma coisa? Porque olha só, na época da Dilma, por exemplo, várias pessoas que votaram a favor do impeachment da Dilma hoje é ministro do Lula. Então você concorda comigo que assim, é muito difícil você ter pessoas comprometidas com princípios e valores? Então assim, muita gente fala assim, ai Nicolas, mas qual é o teu projeto? Qual é o teu projeto? Eu falo assim, filho, se o Brasil vivesse de projetos e se projeto realmente mudasse a totalidade do Brasil, o Brasil era Hong Kong, era Dubai, a gente era Estados Unidos. Porque o que não falta naquele lugar é projeto. O problema é, nós temos coisas mais profundas para poder a gente se tratar. E eu acredito que uma delas é a liberdade. É a conservação daquilo que é certo, daquilo que é justo. Eu não quero ter um país economicamente bombando, tudo certo, ok, tudo bem, tá funcionando. Só que nós estamos degradados moralmente, principalmente no âmbito de liberdade. Então quer dizer então que se eles estão fazendo isso com um ex-presidente que nunca teve nenhum tratamento nesse sentido de tornozeleira eletrônica, o cara não poder dar entrevista e tal. Se estão derrubando as minhas redes sociais, eu sou o deputado mais votado do Brasil. Se eu estou sendo processado criminalmente, posso ir pra cadeia porque eu chamei o Lula de ladrão. Se tudo isso está acontecendo com deputados, o que pode acontecer com um cidadão comum? E eu te falo o que pode acontecer com o cidadão comum. Tomar 17 anos de cadeia. Porque escreveu Perdeu o Mané. Pode tomar um cidadão comum, sabe o quê? Como aconteceu, por exemplo, com Terça Livre, com Gazeta Brasil, com o próprio Brasil Paralelo, que um deles, que foi o Terça Livre, foi excluído aqui do Brasil. Não podia ter o canal, que senão ia ser derrubado. Você tem o Gazeta Brasil, que foi impedido de colocar matérias ao ar. E o Brasil Paralelo, que foi impedido de colocar um documentário de forma prévia. Isso aí foi escroto. E aí, quando tudo isso acontecer, quais vão ser os mecanismos? Então, essa é uma pergunta que eu deixo para as pessoas pensarem. Qual mecanismo legal nós temos para poder combater uma tirania, uma ditadura? Isso é o primeiro passo. Porque tudo cai na mesma pessoa, Igor. Tudo cai na mesma pessoa. Pra vocês terem ideia, quando a gente falou que a gente ia pautar a anistia e tal, eu não sei qual ministro, mas falaram assim, não tem grandes chances do STF derrubar essa medida. Então, se a gente já está contando que o que nós decidimos o STF derruba, e repito, aconteceu agora com o IOF. Então, quer dizer, então, que tudo dentro de uma antidemocracia vai ser considerado antidemocrático. Essa que é a realidade, tudo. Então, por quê? Pô, eu sou oposição. Será que aquilo que eu fizer vai ser considerado democrático? Se estiver na rua e eu olhar o Alexandre de Moraes, mandar o dedo do meio pra ele, vai ser considerado uma liberdade como ele teve pra fazer? Não vai ser, não tenho dúvidas. Por que só um lado fala e é interpretado de uma forma e o outro lado fala o que quiser, não é interpretado de uma forma? Cara, mais uma vez, não precisa gostar do Bolsonaro, você pode odiar ele. Mas o cara na campanha foi chamado de canibal, foi chamado de pedófilo, falaram que ele ia acabar com o Bolsa Família em propaganda eleitoral na TV, falou que ele ia, sei lá, acabar com férias e 13º, e pois nada aconteceu para essas pessoas que acusaram ele disso. Simples assim.